Anápolis tem sempre uma novidade. Pelas suas mãos estou ganhando forma, dos meus pedaços surge nova história. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Sinos tocando, corações sorrindo. É Natal na Mais FM. A rádio do seu bom humor. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 995 29 4013. Venha comemorar com a gente o aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém. É no dia 13 de dezembro, sábado às 19h30. Os nossos preletores serão Pastor Antônio Lucena, da Primeira Igreja de Aparecida de Goiânia, e o Pastor Pedro Mascari, da Igreja Batista Antioquia de Anápolis. Você não pode perder. Venha ser abençoado com a boa palavra e muito louvor. Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h04. Mais FM. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Edmar Silva, trazendo para você as principais notícias do dia, o que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na cidade. Um abraço para você que está comigo no fmmais.com.br, na nossa live no Facebook, também na nossa live no TikTok, tá bom? A gente começa o nosso programa falando sobre as notícias nacionais. Trama golpista, STF começa julgamento dos 6 réus do Núcleo 2. Nesta terça-feira, operação contra a fraude no sistema bancário mira grupo que furtou 20 milhões de clientes. 7 são presos, né? O que mais temos aqui no portal UOL? Portal UOL, como o Fusca amarelo do filme O Agente Secreto foi parar nas telas, né? Uma notícia curiosa aqui. Aqui de Goiás, senadores goianos criticam o STF e defendem resposta do Senado contra sua decisão. O Daniel Vilela lidera a disputa ao governo de Goiás, com 39,3%, mostra pesquisa da Paraná Pesquisas. O jornal Hoje, né? Comurga e retira mais de 60 toneladas de resíduos após chuvas e reforça ações contra alagamentos em Goiânia. Aqui na cidade, né? O portal Contexto, Talento e Emoção, recital de fim de ano, celebra a trajetória do projeto Criar e Tocar. O Portal 6, destaque para a seguinte informação: demora fora do comum no VaptVupt de Anápolis gera insatisfação e moradores reclamam, né? Aqui a gente fica preso, diz um cidadão. O vereador Rimé Júlio sobre voto a favor de projeto de Suender. O vereador Suender fez um projeto sobre o Dia do Patriota. Depois nós vamos trazer aqui as informações dessa matéria. Deixa eu ver que temos mais. Acabei apagando aqui o Anápolis. Deixa eu ver aqui. Anápolis. Apaguei sem querer. Ai, tá sobrando um A aqui, por isso que não vai. Deixa eu só ver aqui. O Anápolis Diário. Deixa eu ver qual é a manchete do Anápolis Diário. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento. Deixou um aqui, está dando aula agora, né? Mas está conectado, né? Dando aula de recuperação para meia dúzia de alunos. Som aberto e limpo. Limpo para Mais FM. É isso aí, né? O pastor Saulo trabalhando lá no Industrial Monicalisto e deixando aqui, né? A observação som alto, limpo, aberto da Mais FM lá no Industrial Monicalisto, região da Jardim Esperança, né? Isso aí, muito bom.
Um abraço, pastor Saulo, e para todos os ouvintes da região ali do Jardim Calixto e Vila Esperança, Jardim Esperança, né? E muitos outros bairros ali daquela região, tá certo? É isso aí. O Industrial, né? Industrial Muli Calixto está ajudando aqui o pastor Saulo. Um abraço para Maria Nova Silva, também ligada lá em casa e cuidando, né? Acompanhando aqui. Quando eu deixo a trilha alta, ela dá o sinal. É isso aí. Um abraço para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estamos nas redes sociais, né? Nós estamos ao vivo no Facebook, também ao vivo no TikTok, né? Você agora tem a possibilidade de acompanhar o nosso programa no TikTok. Um abraço para o Alfredo Landim, tá mandando uma mensagem de voz aqui, não dá para ouvir agora, mas daqui a pouco eu vou ouvir, tá bom? No intervalo. É isso. Então esses são os destaques de hoje, né? Muitas notícias, muitas informações aqui no programa. Mas a gente vai começar pelo giro de notícia. Deixa eu achar o giro de notícia aqui. Deixa eu achar isso aqui. Giro de notícia. Alain Barbosa. O Alain Barbosa. O Alain Barbosa traz pra gente. Deixa eu só puxar isso pra cá. Aqui. Programa ao vivo tem isso, né? O negócio some aqui na frente da gente. O Alain Barbosa traz no giro de notícia a informação sobre o STF. O STF começa a julgar hoje o núcleo 2 da trama golpista. Vamos ouvir o Alain Barbosa, direto de Brasília. Começa nesta terça-feira, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mais 6 réus acusados de tentativa de golpe de Estado. Fazem parte do Núcleo 2, o Grupo de Gerenciamento das Ações Criminosas, os delegados da Polícia Federal Fernando de Souza Oliveira e Marília Ferreira de Alencar, o coronel da Reserva do Exército Marcelo Costa Câmara e o general da Reserva do Exército Mário Fernandes. Também o ex-assessor internacional da Presidência da República, Felipe Garcia Martins Pereira, e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A denúncia da Procuradoria-Geral da República atribui ao grupo a elaboração da minuta do golpe, o monitoramento e a proposta de neutralização de autoridades e os embaraços criados para eleitores do Nordeste no segundo turno das eleições de 2022. O julgamento do Núcleo 2 terá continuidade na quarta-feira e tem mais 3 datas reservadas na primeira turma do STF, dias 10, 16 e 17 de dezembro. Na sexta-feira passada, a primeira turma condenou por omissão no dia 8 de janeiro de 2023, 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao todo, 24 réus até o momento foram julgados e condenados por tentativa de golpe de Estado. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Edmar Silva. Muito bem, nós ouvimos aí o Alain Barbosa, direto de Brasília. Eu esqueci de aumentar o som aqui, né? O Alain Barbosa, direto de Brasília, falando sobre a questão do julgamento. O STF continua julgando, né, os participantes da trama golpista, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa nesta terça-feira, dia 9, o julgamento de 6 acusados do envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022. Os ministros vão analisar as denúncias da Procuradoria-Geral da República, né, a PGR, contra o chamado Núcleo 2 da articulação golpista. Esse aí destaque estou lendo no portal G1, né? A denúncia contra os 6 réus por participação na tentativa de golpe foi apresentada em fevereiro deste ano pela Procuradoria-Geral da República. A acusação originou a segunda ação penal sobre o tema a ser julgada na primeira turma. A primeira foi a do núcleo crucial, que culminou com a condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. Eles integram o Núcleo 2, responsável por coordenar ações como bloqueio da Polícia Rodoviária Federal, né, que aconteceu no segundo turno das eleições no Nordeste, principalmente na Bahia, né? A Polícia Rodoviária Federal, na época
dirigida pelo Sidney Vasquez, acho que é esse o nome, né? Deixa eu ver, acho que tem o nome dele aqui. Fez operações, parou o trânsito, né? Impediu que ônibus que tinham eleitores e eleitores chegassem ao local de votação. Então, esse núcleo envolve, né, esse pessoal responsável por coordenar as ações como o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal para impedir a votação de eleitores no segundo turno, né? O grupo é formado pelo Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal e ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, ex-secretário do Distrito Federal. O Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Felipe Garcia Martins Pereira é ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente, né? E a Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, da gestão de Anderson Torres, né? A Marília foi responsável por fazer o levantamento de onde as eleições, o presidente Lula teve mais votos, né? No primeiro turno e tal. O Mário Fernandes, general da reserva, ex-secretário da presidência e aliado próximo de Bolsonaro. O Silvinei Vasque, né? Eu falei Sidney, não é Silvinei, é Silvinei Vasque, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. A denúncia se baseia nas investigações da Polícia Federal, reunidas em um relatório entregue no fim do ano passado. Com isso, a PGR pediu ao Supremo a abertura de ações penais. É só para ficar claro o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou tal decisão. Porque o Flávio Dino tomou tal decisão. Como se isso fosse uma coisa assim, só deles, né? Então, todos os processos, qualquer processo, precisa ter alguém que denuncia, precisa ter alguém que vai lá fazer o levantamento, né, dos dados, para saber se é verdade, se não é, e existe alguém que vai julgar. Então, aqui, só o detalhe, né? A denúncia se baseia em investigações da Polícia Federal. Então, não é da cabeça do ministro. A Polícia Federal foi lá, fez as investigações, fez um inquérito, né? Fez lá um relatório, encaminhou para quem? Encaminhou para o Ministério Público. No caso aqui, né, o relatório foi passado para a PGR. A PGR é o quê? É a Procuradoria-Geral da República, né, que é o Ministério Público Federal. É o órgão maior do Ministério Público Federal. Quando o Ministério Público recebe a denúncia, né, ele recebe o relatório lá da polícia, ele vai analisar e verificar se há crime ou não. Se ele entender que não há crime, ele mesmo arquiva o processo. Se ele entender que há um crime ou há indícios de crime, né, às vezes não dá nem... Há indícios, há provas iniciais de que há crime. Então, o que o PGR faz? O que o Ministério Público faz, né? Ele encaminha para o juiz e o juiz vai analisar o processo, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir as partes, até chegar vamos dizer assim, numa conclusão. Houve crime? Quem cometeu, né? E aí vai para o julgamento, certo? Por que eu estou falando isso, né? Porque o nosso programa é um programa de jornalismo, mas também é um programa que se propõe, né, a ser educativo. E às vezes as pessoas fazem confusão, né? Eu tenho a pessoa fala assim, mas por que esse ministro tem tanto poder? Né? Por que ele toma tais decisões? Ele toma tais decisões por quê? Porque antes disso teve um inquérito policial, né? Teve uma investigação, depois teve a avaliação do Ministério Público, depois teve uma denúncia do Ministério Público, aí depois teve a oitiva das testemunhas, teve a oitiva é escutar, né? Ouviu-se o depoimento das partes, teve testemunha de defesa, teve testemunha de acusação. Então, assim, é um processo, é um negócio bem complexo. Não é uma coisa, o ministro levantou de manhã e falou, hoje eu vou pegar o Edmar Silva e prender ele. Não é assim que funciona, né? Então, funciona, tem todo um procedimento. Tanto que demora, né? Porque isso aqui aconteceu em 2022, nós estamos em 2025, né? Quase chegando 26, beirando ainda, 26 está batendo na porta. Então, demora, por quê? Porque tem todo um procedimento, todo né? O nome é processo, né? Tem todo o processo
E processo significa que um ato, e depois outro, até chegar na votação. O relator, no caso, né, lá na primeira turma do Supremo, o relator do processo, ele dá o seu relatório e dá o seu voto. E aí vai ouvir os outros membros da turma, né? No caso da primeira turma, né, o Supremo Tribunal Federal é dividido em 2 turmas. Falei Congresso, né? Congresso não, é STF, né? O tribunal ele é dividido em 2 turmas, de 5 membros cada, né? Ele tem 11 membros, 5 de cada turma e um presidente que fica fora, né? Ele só vota, é o voto Minerva, né? Só vota se der empate. Então, o que acontece? A primeira turma tem hoje 4 ministros, porque um dos ministros pediu para sair e mudar para outra turma, né? Que foi E agora? Esqueci o nome, né? O Fux pediu para sair, foi para a turma 2, para a segunda turma. E, né, como ainda não foi indicado o substituto do Barroso, aliás, foi indicado, mas ainda não assumiu, então a turma tem 4 votos. É o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Zanin, né? Zanin. Então são 4 votos. Vamos acompanhar, né? Esse processo vai ser votado hoje, mas ainda tem aí pelo menos 3 datas, né? Bom, entre as ações atribuídas ao grupo, o que está sendo responsabilizado ao grupo? Primeiro, uso das forças policiais para tentar manter Jair Bolsonaro no poder, monitoramento de autoridades públicas, né? Eles vigiaram o Alexandre de Moraes, o Lula, o Alckmin, tentaram vigiar, né? Fizeram lá os agentes para vigiar, monitoraram, portanto, as autoridades. Articulação com líderes do 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas e depredadas, né? Então, está tudo misturado, né? Elaboração da chamada minuta do golpe. Então, além de tentar segurar os eleitores, eles fizeram uma minuta do golpe. O que é uma minuta? Minuta é um texto inicial, né, para aplicar o golpe no dia 8 de janeiro. A elaboração da minuta do golpe, né, são os crimes que serão julgados: abolição violenta do Estado do Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado, né, deteriorização do patrimônio tombado. Na denúncia, o PGR afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro liderou uma organização criminosa que praticou atos lesivos contra a ordem democrática que estava baseada em um projeto autoritário de poder. Então é isso, tem mais informações aqui, certamente esse é o assunto do dia, né, vai estar aí na pauta. Operação contra a fraude no sistema bancário mira grupo que furtou 20 milhões de clientes, 7 são presos. O grupo é suspeito de praticar furto e estelionato contra empresas de meios de pagamento. São cumpridos 12 mandados de prisão temporária, 9 na capital paulista e 3 em Campinas, e 12 de busca e apreensão. Então, esse aqui, a Polícia Civil de São Paulo, né, que está realizando nesta terça-feira uma operação contra fraude no sistema bancário, que mira um grupo que furtou 20 milhões, né? Fraude no sistema bancário e roubo, né, todo dia. Tem golpe na internet, toda hora é preciso estar atento, né? Eu, por exemplo, não atendo nenhum número que não seja conhecido. Por quê? Porque normalmente é golpe, né? Como o Volkswagen Fusca amarelo do filme O Agente Secreto foi parar nas telas, né? Uma matéria aqui light, né, do Portal UOL, falando do filme Agente Secreto, indicado para o Globo de Ouro nas categorias de melhor filme de drama, com o protagonista de Wagner Moura, além de melhor filme de língua estrangeira e melhor filme de drama. O longa O Agente Secreto já faz história do cinema brasileiro. Pode escrever, esse filme vai estar no Oscar, né, no próximo Oscar, tem chance de repetir, né, o filme que recebeu o Oscar agora no último, que foi o Ainda Estamos Aqui, né? Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Montenegro. Filme muito bom, se você não viu ainda, né, vale a pena.
Ok? Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do programa. Fica aí que eu já tô voltando. Cadê meu negocinho aqui? Achou! Então já estamos de volta daqui a pouquinho. 2 minutinhos estarei de volta com as notícias de Goiás. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Entre o Natal e o Ano Novo, seguimos juntos celebrando a vida. Mais FM. Seu som, seu fim de ano, sua alegria. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Venha comemorar com a gente o aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém. É no dia 13 de dezembro, sábado às 19h30. Os nossos preletores serão o pastor Antônio Lucena, da Primeira Igreja de Aparecida de Goiânia, e o pastor Pedro Mascari, da Igreja Batista Antioquia de Anápolis. Você não pode perder. Venha ser abençoado com a boa palavra e muito louvor. Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h26. Mais FM. Programa Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa. Deixa eu baixar aqui o som como é que chama aqui? É o som. Achei o som. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco e eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão conosco em todos os lugares da cidade, né? O pastor Saulo está lá no Industrial Municalisto, disse que o som lá está perfeito, gente, um som muito bom, acho que é a chuva, né? A chuva fez bem para o nosso som.
Deixa eu ver quem mais. O Alfredo Landim está lá no bairro Paraíso e ele mandou uma mensagem aqui. Deixa eu achar a mensagem dele. Ele mandou uma mensagem. Ele mandou 3 mensagens aqui seguidas, né? Deixa eu colocar aqui para você ver o que o Landim estava dizendo lá. Vamos ver o que ele falou para nós. Alunos, som aberto e limpo. Limpo para mais FM. É isso aí, né? O pastor Saulo trabalhando lá no Industrial Monicalisto e deixando aqui, né? A observação som alto, limpo, aberto da Mais FM lá no Industrial Monicalisto, região da Jardim Esperança, né? Isso aí, muito bom. Um abraço, pastor Saulo, e para todos os ouvintes da região ali do Jardim Calixto e Vila Esperança, Jardim Esperança, né? E muitos outros bairros ali daquela região, tá certo? É isso aí. Industrial, né? Industrial Monicalisto está ajudando aqui o pastor Saulo. Um abraço para Maria Nova Silva, também ligada lá em casa e cuidando, né? Acompanhando aqui. Quando eu deixo a trilha alta, ela dá o sinal. É isso aí. Um abraço para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estamos nas redes sociais, né? Nós estamos ao vivo no Facebook, também. Aí, doutor. Tá pegando muito bem aqui, viu, doutor? Aqui, ó, liguei aqui o rádio aqui, quando eu vi era que é o programa do senhor. Tá pegando bem demais aqui no Vivian Park. Bom dia pro senhor. É isso aí, né? É isso aí, a gente então, né, os ouvintes manifestando aqui ao vivo, som perfeito lá no Vivian Park. Um abraço pessoal do Vivian Park, né, ali do Vivian Park, Vila Mariana, que mais tem por ali, hein? Tem Calistópolis, Calistolândia já é pra cá, né, ali na Brasil também, tá pegando bem, né? É isso aí, tá pegando bem na sua região? Manda pra mim, faz um áudiozinho aí, olha, tô aqui em tal lugar, né, tô na Alexandrina, tô ouvindo bem, tô no Jundiaí, no JK, né? Tem alguns lugares onde a gente tem o som perfeito, né? É isso aí. Manda pra mim aí um áudiozinho. Você pode mandar também um áudio desejando Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo para os seus amigos, tá bom? Pode mandar aí um áudiozinho, mais ou menos, né? Aqui deu o quê? Deu 10 segundos, 12 segundos, né? Rapidinho. E você vai dar os parabéns, dar os Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Parabéns é para aniversariante, né? Daqui a pouco eu vou falar dos aniversariantes. E a gente põe aqui no programa, tá bom? Se você quiser fazer uma chamada maior, aí também pode mandar, a gente conversa. Muito bem, nós vamos a Goiânia. Deixa eu achar aqui o meu amigo Libório Santos. Faça uma live, já estou na live. Tem alguém mandando fazer uma live aqui. Já estamos numa live, né, no Facebook e uma live no TikTok, tá? Se você ainda não conhece o nosso canal no TikTok, aí dá uma olhada depois, manda para mim. Deixa eu só achar aqui o Libório Santos, direto de Goiânia, falando sobre as notícias de Goiás. Vamos ouvir o Libório. Bons motoristas não serão obrigados a renovar a CNH. Final de semana violento nas rodovias federais goianas com 6 mortes. Homem atira na cabeça de ex-esposa e morre em confronto com a polícia. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 9 de dezembro, terça-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, todo o estado de Goiás está em alerta de temporais essa semana, portanto, previna-se. Santa Cruz de Goiás, da região sudeste, ocupa o primeiro lugar do ranking de fiscalização eletrônica por número de veículos em rodovias do Brasil. É o que apontou o estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Com quase 3 mil habitantes, Santa Cruz de Goiás possui 70 câmeras por 10 mil veículos. Goiânia é a capital campeã nacional de fiscalização eletrônica de trânsito, hein? E tome multas. Tramita na Câmara Federal o projeto de lei de autoria da deputada Flávia Moraes, prevendo uma flexibilização na carga horária de trabalho de pessoas que também atuam como cuidadores familiares de outras pessoas. Hoje, cada vez mais, é preciso ter uma atenção muito especial
com quem cuida, né? Os cuidadores. Muitas vezes eles precisam trabalhar, precisam ter renda e ao mesmo tempo têm a responsabilidade de cuidar em casa, pessoas que dependem do seu cuidado, e para isso é importante, no momento onde a gente já tem o home office, a gente já tem outras alternativas, que ele possa ter esse reconhecimento, essa possibilidade de ter uma flexibilização para que ele possa trabalhar e também garantir o cuidado daqueles que dependem do seu cuidado. Neste final de semana, nas rodovias sob responsabilidade da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, foram registrados 30 acidentes, 27 pessoas feridas, 6 mortes. Os acidentes mais graves foram: capotamento na BR-153 matou o condutor e deixou o passageiro ferido em Professor Jamil. Saída de pista e colisão com árvore deixou 2 vítimas fatais da BR-153 em Hidrolândia. Motociclista morreu em colisão frontal na BR-153 em Uruaçu. A moto se chocou com uma caminhonete. E colisão seguida de incêndio deixou 2 mortos da BR-364 em Mineiros. Uma caminhonete com as 2 vítimas bateu de frente com um caminhão que transportava fertilizantes, matando avô e neto. Portanto, final de semana muito violento. Aliás, alerta para quem vai viajar no final de ano, hein? O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo federal vai anunciar nesta terça-feira uma medida para implementar a renovação automática e gratuita da CNH de bons condutores. Segundo o Renan, serão considerados dessa forma aqueles motoristas que não tiverem nenhum ponto de infração na carteira registrado no ano anterior à renovação do documento. Ele justificou a medida ao afirmar que se você está dirigindo bem, é sinal de que você não precisa de exame novo, né? E sabe que ele está com a razão. Protetores de animais relatam aumento de casos de abandono de pets em dezembro. A pena para o crime de abandono pode variar de 2 a 5 anos, quando a vítima é um cão ou um gato. Um ex-marido suspeito de tentar matar uma mulher de 24 anos com um tiro na cabeça no dia de ontem aqui em Goiânia morreu em confronto com policiais militares. O homem de 31 anos fugiu numa moto após o atentado, mas foi localizado no J070 quando foi abordado pelos policiais com o uso de helicóptero. A mulher havia dado à luz há 20 dias. Ela levou um tiro na testa. A bala ficou alojada, mas ela se submeteu a uma cirurgia e passa bem. A Assembleia Legislativa de Goiás já se prepara para entrar de recesso, mas antes devem ser aprovados projetos do orçamento do Estado para o ano que vem. A Comissão da Pessoa Deficiente já encerrou seus trabalhos. O presidente, deputado Paulo César Martins, destaca projetos importantes apreciados pela comissão. Olha, a Comissão das Pessoas com Deficiência teve aí vários projetos de vários deputados desta casa, onde com toda certeza são projetos importantes, a família autista, né, pessoas com deficiência. A comissão viu aí vários projetos, né, muita atividade e logicamente nós fizemos aí muitos projetos importantes e com muito trabalho e aprendizado, e de modo que essa comissão ela tem aí um papel importantíssimo nessa casa, porque a inclusão, né? Essas mães são mães corajosas, mães que realmente ficam por conta dos seus filhos para poder cuidar, sem sombra de dúvida, daquela criança que com toda certeza não tem nenhuma qualidade de vida. Depende integral da mãe. E essas mães têm feito esse trabalho e não têm tido aí o apoio do governo municipal, estadual e federal. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, né? Ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques direto de Goiânia. A notícia interessante que o Libório tocou aí é a questão da renovação das carteiras de habilitação, né? A CNH. O ministro Renan Filho, que é dos transportes, está anunciando aí que a renovação agora vai ser automática quando o motorista não tem nenhuma restrição, né? Não tem multas, não tem... Então não há necessidade de fazer de novo o processo, né? Processo que é oneroso, é caro. Então a renovação da carteira vai ficar mais acessível. Então, parabéns aí, né, ao ministro
Renan Filho, parabéns ao governo Lula, né? Outra coisa que está mudando é a questão das aulas da autoescola, né? Até agora, recentemente, o aluno tinha que passar por uma série de aulas na autoescola, né? O que fazia com que o processo ficasse muito caro, né? Agora, como vai funcionar? O aluno, você pode aprender a dirigir com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, você pode aprender, né? E você vai, é claro, aí tem gente falando assim, mas agora o motorista não vai saber dirigir? Não, ele vai saber, porque para ele vai continuar passando pelo exame, né? O que não vai ser necessário é ter aulas obrigatórias para se preparar para a prova, né? Mas a prova vai ter, as exigências vão ser as mesmas, precisa saber dirigir para conseguir, né, a CNH. Agora, né, para as escolas que tinha esse, vamos dizer assim, esse público cativo é ruim, né, porque vai perder alunos. Agora, também não é proibido fazer aula com a autoescola, né? Pode continuar fazendo, não tem problema. Só não vai ser mais obrigatório, né? Ou seja, vai facilitar para que as pessoas tenham a sua carteira de motorista gastando menos, né? Tá certo? Mais uma conquista aí que o governo está colocando, mudando as regras, né, para a aquisição da carteira de motorista, né? A gente sabe que é caro, né? Por exemplo, um amigo meu fez motorista de carros e moto, gastou R$6.000, né, para fazer um negócio desse. E às vezes a pessoa não tem, né? E quando não tem, o que faz? Fica dirigindo sem carteira, que é muito pior, né? Então é preciso facilitar. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem uma mensagem. Tá certo. É o pessoal das abelhas, né? Tem uns amigos aqui dos grupos de abelhas sem ferrão. Eu sou apaixonado por abelhas. E o pessoal tá mandando mensagem aqui das abelhinhas, né? Isso aí. Bom, vamos ver os principais sites de notícias de Goiás. O Jornal Popular traz o seguinte: senadores goianos criticam o STF e defendem resposta do Senado contra a decisão. Parlamentares de Goiás rejeitam o ato de Gilmar Mendes sobre o rito para o impeachment dos ministros do STF, que querem aprovação de propostas que aumentem o poder de controle do Congresso no Senado. Então, a bancada de senadores goianos define a posição contrária à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que retira do Senado a prerrogativa de apresentar denúncias contra membros da Corte e defende resposta rápida e objetiva ao Judiciário. O Gilmar Mendes, ele decidiu lá no Supremo Tribunal o seguinte, que somente o Procurador-Geral da República pode fazer o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É claro que o Senado, né, o Senado que é quem aprova o indicado, né? Por exemplo, o Jorge Messias está lá para ser aprovado ou reprovado pelo Senado. E o Senado tem o direito de fazer, pode fazer o impeachment. Tem 81 pedidos de impeachment lá no Supremo, né? Só do Alexandre de Moraes tem mais de 50. E acontece o seguinte, que de acordo com a lei, que é da década de 50, qualquer pessoa, né? E se eu resolver que vou fazer um impeachment do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, que eu não gostei da decisão dele, eu posso fazer, ir lá e protocolar. E eles têm a obrigação de aceitar. Por quê? Porque tem uma lei da década de 50 que diz isso, né? Ocorre que o Gilmar Mendes, ele tomou uma decisão dizendo o seguinte, não, só quem pode fazer isso é os PGR, é a Procuradoria, né? Tem muita gente falando bobagem aí, né? Porque quando o ministro, ele dá uma decisão primeiro. Alguém entrou com ação, né? Ele não pode fazer isso, né? Acordou cedo, vai lá e faz. Não. Alguém fez uma ação. E quem fez a ação foi um partido político que entrou com ação. Eu não me lembro agora se foi o Cidadania, não me lembro, depois eu posso checar. Mas foi um partido político que entrou com ação dizendo, olha, não é legal esse trem, todo mundo, qualquer um pode pedir para tirar o ministro, pode fazer né? E tá bom. Aí houve um processo, esse processo chegou na mão do Gilmar Mendes, que é o relator, e o Gilmar Mendes deu uma liminar dizendo, olha, a partir de agora só o PGR pode fazer. Aí todo mundo fica gritando, bravo, fica nervoso. O Senado, claro, fica mais nervoso ainda, porque é ele que tem poder para mandar, para ficar pressionando,
né? Agora, me admira muito é que senadores, pessoas que têm conhecimento jurídico, faça a defesa assim, estão tirando nossos direitos. Não, tem uma ação judicial, vai lá e defende, né? Vai lá, o Senado, se está sendo prejudicado, ele pode entrar na ação e fazer a defesa do Senado. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas não, né? Tem que fazer o barulho político, né? Tá certo. Mas é isso, né? Tá certo, os senadores de Goiás são contra o Gilmar. Não é só eles, né? Tem muita gente contra o Gilmar. Daniel Vilela lidera a disputa ao governo de Goiás com 39,3%. Mostra Paraná Pesquisa. O segundo colocado é o Marconi Perillo. Vamos ver aqui, o vice-governador tem vantagem de 14,9 pontos sobre o ex-governador Marconi Perillo e o mais rejeitado entre os pré-candidatos à Casa Verde. Quem? O Marconi é o mais rejeitado? É isso? É meio bagunçado essa matéria, né? O vice-governador Daniel Vilela lidera a corrida para o governo de Goiás com 39,3% das intenções de voto. Cadê? E o que aponta a pesquisa Paraná Pesquisas, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, aparece na segunda posição, 24,4%. Então, 39, 24. Das intenções de voto para Marconi Perillo. Uma distância entre Daniel e Marconi de 14,9 pontos percentuais. Em seguida, surge a deputada federal Adriana Corsi, do PT, com 12, né? 12,9. E o senador Wilder Moraes, do PL, com 9,2. O vereador Telêmaco, não sei se é Telêmaco, né? Brandão, do Novo, aparece com 1,1%. A pesquisa espontânea quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados, né? Tem a pesquisa que mostra a cartela com os nomes dos candidatos e tem a pesquisa espontânea que é na bucha, né? Quem você votaria nas eleições para governador em 2026? Aí o camarada vai lá e pá, né? Então, o Daniel Vilela, é claro que está na frente. Por quê? Porque ele é o vice-governador, ele é apoiado pelo Paiado, que tem mais de 80% de aprovação. Ele está na mídia toda hora, todo lugar, há 8 anos, né? 10 anos, desde criancinha. E o Marconi Perillo estava fora de Goiás, estava trabalhando em São Paulo e agora voltou para ser candidato, né? E outras pesquisas já mostram que eles estão cabeça com cabeça, né? Igual os cavalinhos lá do Fantástico, tá? E, é claro, né, aparece depois a Adriana Corsi, aqui com um número bom, né? Na minha opinião, um número bom, 12,9. É isso? 12, só 2 abaixo do Marconi, né? 12,9. O senador Wilder Moraes, que é do PL, partido do Bolsonaro, tem 9,2. Então, tá menor do que a Adriana, né? O menino aqui do Novo tem 1,1. 1,1. É claro que vão ter outros candidatos, né? Claro que tem outros nomes, né? Mas esses são os que aparecem nessa pesquisa, né? A gente está longe da eleição ainda, né? Faltam 10, 11, quase 11 meses. Está longe, não está, né? Na mesma matéria do Diário da Manhã, Caiado é aprovado por 85,6% dos goianos e é o governador mais bem avaliado do país, né? Por isso que está animadinho, quer ser candidato a presidente da República. Apenas 35% veem Jair Bolsonaro como o maior líder da direita. Apenas, é muito, né? 35% ainda acham que o Bolsonaro é o maior líder da direita. O presidente Lula é considerado o principal líder da esquerda com 56%, né? Então, você avalia aí, né? Tá bom? Deixa eu ver. O jornal Hoje traz o seguinte: Comurg tira mais de 60 toneladas de resíduos após chuvas em Goiânia, né? A chuva em Goiânia foi muito forte, muito alagamento. A Goiânia tem muita arborização, né? Muitas árvores antigas. Então, fique esperto, né? Não vai estacionar seu carro debaixo de árvore velha. Árvore velha pode cair, né? Perto das margens, lá tem a Marginal Botafogo.
A marginal é o quê? É 2 pistas ao lado do córrego. Aí o córrego enche, transborda. E ontem mesmo, acho que foi ontem, anteontem, né, um cidadão foi salvo pelos bombeiros. Ficou em cima do carro, né? E os bombeiros foram lá, fizeram um ótimo trabalho e retiraram o cidadão do perigo, né? Mas o carro dele foi pro beleléu, né? Então é muito perigoso ficar perto de córrego no dia de chuva, né? Aqui em Anápolis tem as baixadas, né? Baixada do Sapo, a baixada lá da Santa Maria, a Mazílio Lino, né? O que mais? A baixada da Anhanguera lá, que a ponte já levou, a baixada ali do Vila Verde, perigosa, né? A baixada lá da Rua Pérola, perigosa. O deputado Rubens Zettoni levantou no governo federal 340 milhões para cuidar desse negócio, dessas baixadas aí, né? Então, vamos aguardar. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu volto já já. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Natal tem som de felicidade. E o som da felicidade toca aqui. Na Mais FM. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75,00 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Venha comemorar com a gente o aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém. É no dia 13 de dezembro, sábado às 19h30. Os nossos preletores serão Pastor Antônio Lucena, da Primeira Igreja de Aparecida de Goiânia, e o Pastor Pedro Mascari, da Igreja Batista Antioquia de Anápolis. Você não pode perder. Venha ser abençoado com a boa palavra e muito louvor. Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h50. Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Olá para você, aqui é Edmar Silva, da Mais FM 87.9. Estou passando para desejar a você um Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade. Que o Senhor Jesus possa nascer no seu coração e transformar a sua vida. Que em 2026 você seja bem-sucedido, que você seja próspero, que a sua vida seja muito melhor e que Jesus te abençoe ricamente. Coloque a sua vida na presença de Deus nesse Natal. Coloque os seus projetos, os seus planos na presença do Senhor, para que Ele te dê muitas vitórias no ano que começa. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Em 2026 nós estaremos juntos mais uma vez, né? Estaremos trazendo para você todas as notícias importantes, os fatos relevantes que acontecem na cidade, em Goiás, no Brasil e no mundo. E acima de tudo, estaremos trazendo para você, na nossa programação, a mensagem de Deus, a boa música, a alegria, a fraternidade. Tudo isso no ano novo que vem com muitas promessas
Feliz Natal, Feliz Ano Novo! Edmar Silva. A nossa mensagem de Natal. E se você quiser fazer a sua mensagem de Natal, divulgar aqui na Mais FM, é só entrar em contato comigo, 995294013, é o nosso WhatsApp da Mais. O meu WhatsApp pessoal é o 981940087. 981940087. Tá certo? Manda aí, fala comigo que a gente conversa e faz aqui a sua mensagem, né? Por falar em mensagem, a Mais FM, né? A Mais FM está aqui em Anápolis. A gente alcança mais de 150 mil ouvintes, né? A cidade tem 450 mil habitantes. 1/3 da cidade a gente alcança com som perfeito, né? Através do nosso sinal 87.9. Aí tem gente que fala assim, mas a rádio tal, a outra rádio lá, pega a cidade inteira, o estado inteiro. Tá bom, né? A gente não pega a cidade inteira, o estado inteiro, mas a gente tem os outros canais, né? O fmmais.com.br, por exemplo. Deixa eu abrir aqui o fmmais.com.br. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá aberto aqui. Deixa eu atualizar ele aqui. Em julho, nós tínhamos 9 mil acessos, né? Agora, nesse momento, nós temos 91.686. Ou seja, nós pulamos de 9 mil para 91 mil, né? Quase 92 mil em 4 meses. Né? Claro que a gente está fazendo um trabalho para divulgar o nosso site. No site, você ouve a Mais FM em qualquer lugar do mundo. Né? Você pode entrar aqui no Tocando Agora, aqui em cima, né? Programação ao vivo, e você vai ouvir em qualquer lugar do mundo. Né? Além disso, a gente tem um aplicativo no celular. Todo mundo hoje faz as coisas hoje tudo no celular, né? Tem um aplicativo, Rádio Mais News, no celular. Né? Também você tem acesso em qualquer lugar do mundo. Né? O que mais que tem? Tem, né, o Facebook, o YouTube, o TikTok, tem Instagram, tem trocentas redes. Fiz uma lista outro dia, tinha 14 maneiras de ouvir a Mais FM. Então, você pode anunciar com a gente e vai alcançar a cidade, vai alcançar o estado, o Brasil e o mundo, né? Você vai ficar conhecido. E, como diz meu amigo Ulisses Reis, né? Quem não anuncia, não negocia. Então, vem pra cá, né? Muito bem, nós estamos... nosso tempo hoje está quase acabando, mas eu quero destacar aqui as notícias da cidade. Eu começo com o Portal Contexto. O Portal Contexto destaca o seguinte: recital de fim de ano celebra a trajetória do projeto Criar e Tocar. O projeto Criar e Tocar, que é liderado pela professora Marisa Espíndola, né, da Univangélica, funciona já pelo menos quantos anos, hein? Tem muitos anos. O tradicional recital de fim de ano será realizado nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, às 19h30, no ginásio poliesportivo da Univangélica. Então, já foi, né? Dia 8 de dezembro, já foi. Ô, menino, foi ontem. Mas, de qualquer maneira, né, o Portal do Contexto está destacando aqui o trabalho do... Como é que chama aqui? Do Projeto Criar e Tocar. Tá ruim da cabeça, hein? O Criar e Tocar, então, fazendo aí a participação no Natal, né? Um recital aconteceu ontem, mas a gente quer aqui parabenizar, né? A professora Marisa Espíndola, o pessoal da Univangélica, que tem esse projeto, né? Esse projeto Criar e Tocar está em vários bairros da cidade, né? Nós já tivemos um projeto semelhante aqui no Arco Verde, o nosso projeto, né, infelizmente acabou, né? Não temos mais, mas era uma cópia do Criar e Tocar, né? Então eu quero parabenizar aí o pessoal. E quem sabe, se tiver outras apresentações, pode mandar pra gente, né? Manda pra gente que a gente anuncia aqui, certamente. Essa não foi a única, deve ter outras por aí, tá bom? Manda pra mim. Sei que tem um projeto lá no Parque Brasília, lá na Igreja Batista Sal e Luz, né?
No Vivian Park também tem, se eu não me engano, na Igreja Quadrangular, né? Já esteve na Igreja Betel, Batista Betel, mas acho que é na Quadrangular, lá do Vivian Park, né? Certo? Isso aí. O portal 6 destaca o seguinte: demora fora do comum no VaptVupt de Anápolis gera insatisfação de moradores. Então, o morador, né, reclamando disso: olha, a gente fica preso aqui, não pode sair, não pode tomar café, não pode almoçar, não pode ir embora, porque senão perde a coisa, né? A agenda. Por que a minha live vai terminar aqui? Quem mandou? Tá bom. Então, o portal 6 destacando aqui esse problema lá do VaptVupt, lá do Anashop, né? Desde o início da manhã desta segunda-feira, moradores já tinham agendado previamente a ida local. Então, o pessoal reclamando que está ficando mais de 3 horas lá no VaptVupt, né? O nome VaptVupt é a ideia de rapidez, né? É a frase lá do Chico Anísio. Mas, infelizmente, não está sendo VaptVupt, né? Está sendo o quê, hein? Está sendo lento. O pessoal reclamando. O vereador Rimei Jules, do PT, votou a favor do projeto do Suender, né? O Suender fez um projeto para homenagear o patriota. E aí o vereador Rimei Jules justificou na segunda-feira o voto favorável ao projeto que cria o Dia do Patriota Municipal do Patriota em Anápolis. A matéria proposta pelo vereador policial Suender, do PL, foi aprovada em primeira votação com apenas um voto contrário do também petista Marcos Carvalho. Então, Marcos Carvalho votou contra e o Rimei votou a favor. Qual é o problema desse projeto? Eu sou patriota. Patriotismo não é propriedade da direita. Isso que eles querem dizer que só eles são patriotas, declarou, né? Então, o Dia do Patriota é Dia do Patriota e não do bolsonarismo, completou o vereador. Então, o vereador disse: olha, todo mundo, eu sou patriota, você é patriota, nós somos patriotas, então, viva o Dia do Patriota, né? O vereador quis dizer que patriotismo e bolsonarismo não é a mesma coisa. Então, destaque do portal DM, né? Portal DM. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência de todo mundo, né? Você deixou aqui a sua mensagem. Se você não deixou, pode deixar, que a gente mostra no programa de amanhã, né? Tá certo? Quero agradecer a todo mundo que está comigo na live no Facebook, também no TikTok. Um abraço, obrigado pelo carinho, né? Um abraço aí pela participação. E a gente vai estar de volta amanhã, se Deus assim nos permitir, às 8 da manhã, ao vivo. Lembrando que tem reprise às 12 e às 21 horas do nosso programa. Obrigado a você e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Olá para você, aqui é Edmar Silva, da Mais FM 87.9. Estou passando para desejar a você um Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade. Que o Senhor Jesus possa nascer no seu coração e transformar a sua vida. Que em 2026 você seja bem-sucedido, que você seja próspero, que a sua vida seja muito melhor. E que Jesus te abençoe ricamente. Coloque a sua vida na presença de Deus nesse Natal. Coloque os seus projetos, os seus planos na presença do Senhor, para que Ele te dê muitas vitórias no ano que começa. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Em 2026, nós estaremos juntos mais uma vez, né? Estaremos trazendo para você todas as notícias importantes, os fatos relevantes que acontecem na cidade, em Goiás, no Brasil e no mundo. E acima de tudo, estaremos trazendo para você, na nossa programação, a mensagem de Deus, a boa música, a alegria, a fraternidade. Tudo isso no ano novo que vem com muitas promessas de Feliz Natal
Feliz Ano Novo! Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às